Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. E quando uma nação não aceita a vontade de Deus, é pior ainda. É possível que uma nação não aceite a vontade de Deus, sim ou não? É. E hoje nós temos exemplos claros disso. Hoje em dia nós temos nações. Não se engane, tá? Hoje em dia nós temos nações que não querem Deus. Existem nações que não aceitam a Igreja Católica com força. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima falou de um país chamado Rússia, que precisava se converter. Nós estamos em que ano? 2022. Meu Deus, mais de um século. Em 1917, Nossa Senhora disse que a Rússia precisava se converter. E se ela não se convertesse, ela ia espalhar os seus erros pelo mundo através de guerras e perseguição à igreja. A grande verdade é que a Rússia não se converteu. Aquela nação não escutou a voz de Deus. E de lá para cá, o que Nossa Senhora falou está se cumprindo. Ela está promovendo guerras, e nós estamos vendo mais uma guerra da Rússia. Mais uma. E ela tem uma perseguição forte à igreja. Lá não tem igreja católica, gente, como é aqui não, tá? Ah, mas tem uma outra igreja, que aí não vou entrar nesse assunto. Mas lá não tem. Você acha que lá na China, por exemplo, tem também? Não. É outras questões. Não vou entrar nesses assuntos polêmicos e problemáticos. Mas é só para te dizer que há nações que rejeitaram a Deus. Eu e você precisamos lutar para que a nossa nação nunca rejeite a Deus. O nosso Brasil não pode se tornar um país sem fé. Sim ou não? E para isso depende de quem? De cada um de nós. Porque para um país perder a fé, basta que a gente deixe de transmitir a fé uns para os outros, como eu pregava ontem. Para que um país perca a fé, basta que a gente comece a deixar as ideologias tomarem conta, o mundanismo tomar conta do nosso país. É por isso que a gente tem que ficar preocupado, é por isso que a gente tem que levar a fé, a gente não pode desanimar. Que bonito, o nosso país, qual é a primeira coisa que aconteceu quando descobriram o Brasil? Uma missa. Foi celebrada uma missa nessa terra, que bonito, isso diz muito. Significa que isso aqui foi cravado o santo sacrifício logo no seu descobrimento, mostrou que esse lugar teria que ser um lugar de fé, e nós somos um povo de fé. Eu ando por esse Brasil afora, e eu vejo a fé do povo. Que bonito hoje. Hoje nós rezamos com mais de 200 mil pessoas um rosário na madrugada. É um povo de fé que está acordando. Mas a gente não pode se alegrar muito não, porque também tem um povo muito pagão se levantando forte. Tem ou não tem? Tem. E a gente tem que começar a se questionar algumas coisas. Porque às vezes a gente já está começando a ver a inversão. Quando faz um evento totalmente pagão, a gente já está começando a ver as avenidas lotadas, aquela coisa toda e não sei o quê. Aí quando vai os eventos cristãos, o povo já não quer mais ir, o povo não quer mais fazer. As missas, o povo já não quer mais chegar. Pouco a pouco os cristãos vão se secularizando. Ei, não somos nós que temos que nos converter a eles, são eles que têm que se converter a nós. E é triste quando a gente vê cristão que está se tornando mundano. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé da nossa nação.
Não podemos perder, não podemos deixar de escutar a voz do Senhor, não temos que aceitar a correção, porque preste atenção, uma nação que não ouve a voz de Deus, ela vai pagar por isso. Os seus próprios erros vão dar castigo. Não é Deus, é os seus próprios erros. Olha que forte essa palavra. A fé da nação, sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Como é triste isso, a gente dizer que uma nação perdeu a fé, a sua fé está morta. Como é triste então para uma nação, eu falei de alguns países aqui, de o padre não poder celebrar uma missa, porque não pode. Imagina isso. Imagina um dia, não posso celebrar a missa, por quê? Não pode, você não pode exercer sua fé aqui. Isso acontece, minha gente. Há países que isso já acontece. Agora, rezemos para que a fé do nosso Brasil não morra. Aliás, eu tenho muita esperança de que o Brasil possa despertar a fé de outros países. Porque um dia outros despertaram a nossa. Quem foi que trouxe a fé para nós? Quem foi? Por que você fala português? Por que você tem fé? Porque um dia os nossos irmãos portugueses vieram e trouxeram para mim e para você a fé. Eu falo português por causa de Portugal. A gente não fala tão arrastado igual eles. Os cariocas falam mais, pertinho deles. Mas você entende, agradecer esse povo que nos trouxe a fé. Inclusive Nossa Senhora de Fátima prometeu o quê? Que em Portugal a fé nunca seria destruída. Que a Rússia precisa se converter, mas que Portugal, Nossa Senhora de Fátima aparece em Portugal, e eu acho isso tão bonito porque é na nossa língua. Quando a gente fala Nossa Senhora de Portugal, meu Deus, é a minha língua, ela falou a minha língua. Se eu estivesse lá e pudesse escutá-la, eu entenderia o que ela falou. Então, olha que bonito, a gente tem que entender que a mensagem de Fátima também diz muito respeito à nossa nação brasileira. E tomara, Deus, que o que Nossa Senhora prometeu para Fátima também caia como uma luva para nós, que também a nação brasileira não perca a fé. Amém? Nós não vamos perder a fé. Agora, o que me assusta é de que eu vejo muita fé no Brasil, vejo. Só que, na maioria das vezes, é os nossos cabecinhas brancas. É os nossos adultos que já estão indo para... E aí a minha questão é, e quando esta geração passar? Aí eu estou vendo uma outra nascer com muito mais dificuldade. Porque você e eu não nascemos na era da internet. Não é verdade? Eu tenho 35, sou novo. Mas quando eu cresci não tinha celular e nem internet. Com 35 anos, não tinha. Hoje os teus filhos já nascem no meio de uma celular, internet, é outra coisa. O mundo está muito mais perigoso. E, portanto, o que será daqui para frente? Tem como salvar? Tem, mas a gente precisa viver a nossa fé com força, com radicalidade. Amanhã vai acontecer algo histórico, que só depois de muito estudo e oração a gente vai entender o que aconteceu. O que vai acontecer amanhã, a gente não vai entender amanhã. O que vai acontecer amanhã, a gente só vai entender, e gente vai estudar isso, depois de 100 anos já vai ter gente falando do que aconteceu amanhã, onde o Papa convocou os bispos para realizar o que Nossa Senhora pediu. Consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então amanhã o Papa Francisco irá consagrar a Rússia, a Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Isto é profético. Nós não entendemos o que vai acontecer, nós não temos dimensão do que isso significa.
O que eu sei é que eu estou muito desejoso de ver isso, de viver amanhã. E que benção que nós vamos viver isso no rosário de amanhã. Amanhã teremos um bispo no nosso meio, ele vai realizar a consagração ali com a gente, vai ser lindo. Mas nós não temos noção do que este ato representa. E que louvado seja Deus por ter despertado no coração do nosso Papa esta intuição, ter levantado os bispos. Vamos acreditar que só a oração pode salvar a nação de uma perdição. Só a oração. Não tem outra forma. Não é à toa que Deus está despertando vocês para rezar rosário às 4 horas da manhã. Não é à toa. Não é só por sua família. Não é só por você. Você está aqui pelo mundo inteiro. Nós estamos salvando a nós mesmos, a nossa família, mas o mundo todo, através do Santo Rosário e através do sacrifício. Amém? Façamos o nosso ofertório.